E aí, galera, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como eu havia dito, apesar da gente ter uma aula na semana, né, na grade, eu gravei e estou dando uma aula assíncrona, uma aula a mais aí para vocês dentro do espaço. Então, você, com certeza, você está assistindo fora do horário da nossa aula ou à noite. Então, se for uma boa noite, ou uma boa tarde, ou uma boa madrugada, ou até mesmo um bom dia, se for por ser durante o dia. Pois bem, galera, na nossa aula ao vivo, nós encerramos o tema mensagem, né? O que é a ideia dali, a gente pensar a mensagem? A forma como e a qualidade como a gente se comunica com o próximo. E qual é a mensagem final que nós estamos passando para o nosso próximo? Lembrando que somos seres sociáveis, que a todo momento a gente está em constante comunicação, né? O intuito das nossas aulas é refletir um pouco sobre a qualidade das nossas comunicações. E muito mais do que isso, né? Dentro dessa qualidade, qual que é a mensagem que nós estamos deixando para o próximo? É uma mensagem de esperança? É uma mensagem de denúncia, como os profetas ali, né? Ou é uma mensagem negativa, uma mensagem pessimista? Enfim, essas últimas aulas serviu justamente para isso. E nessa aula, que ainda está dentro do tema mensagem, eu vou trabalhar com você, vou apresentar para vocês uma vertente que está dentro de uma religião, a gente pode colocar dessa forma, ela dialoga, não é uma religião, mas ela dialoga muito com uma religião, ela é base, ela é como se fosse uma vertente religiosa, e tem muita gente que confunde esse tema, achando que é autoajuda, que é coisa oculta, né? Religiões ocultas, enfim, tem diversas interpretações muito erradas do significado. E essas interpretações erradas vêm justamente pelo seu desconhecimento. Galera, já ouviram falar na Cabala? Pois bem, gente, Cabala é intuito da nossa aula, fazer a apresentação dessa vertente, a gente pode colocar, que está dentro da tradição do povo hebreu, lembrando aí que os povos hebreus são os judeus, né, os israelitas. E a Cabala, ela tem como principal aspecto, né, dar uma interpretação mística à Torá, que é o livro religioso judaico. Né? Lembra-se, a Torá é a Bíblia judaica, recebida ali por Moisés, né, na passagem ali do Êxodo. Então, ele recebeu de Deus os mandamentos e os ensinamentos, e esses ensinamentos que Moisés recebeu, junto com os 10 mandamentos, é o que se constitui aí como a Torá, que é a Bíblia judaica. Para os cristãos, a Torá é conhecida como os Pentatêuticos, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Lembra-se? Né? Então, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os Pentatêuticos e 5, né, é a Torá judaica, que é a Bíblia judaica. E a Cabala é a parte mística que faz uma interpretação sobre esses ensinamentos. Então, assim, é muito difícil, eu mesmo tive uma dificuldade em tentar resumir, tentar explicar para vocês essa aula, que é muito complexo o que é a Cabala. Qual que é o objetivo da nossa aula? Apresentar para vocês esse instrumento, né? Instrumento, pode falar, essa mensagem, esses ensinamentos dentro da tradição judaica, como uma forma de representação e transmissão de uma mensagem, de uma herança. Beleza? Então, conforme eu tinha colocado para vocês, a cabala aí, ela tem um significado, né, no hebraico, que é a língua ali dos hebreus, dos judeus, né, ela tem um significado, mais ou menos você fala assim, cabalá. Então, pode ser que se por acaso um dia vocês tiverem, vocês gostam, por acaso escutar algum vídeo, escutarem essa expressão assim, cabalá, está correta também, tá? Como cabala. O cabalá vem da língua do hebraico, beleza? E ela tem o significado aí de recepção, de receber a tradição, é o significado da cabala. E o que reúne aí, conforme eu falei para vocês, né? Os ensinamentos de Deus, do homem, conforme está até no slide aqui para vocês, de Deus, do homem e do universo. E trata das questões místicas, né? O misticismo presente nesse livro da Torá. E basicamente o que traz a Cabala, galera?
Quando se fala da questão mística e presente, a Cabala nada mais é do que um princípio filosófico da tradição judaica. Então, basicamente, muito complexo falar basicamente, mas basicamente, a Cabala ela dá respostas àquelas perguntas que a humanidade sempre faz, que é por que existe, por que eu existo, o porquê eu vivo. Então, questões essenciais de onde eu vim, para onde eu vou. E aí, qual que é o papel, o principal objetivo da Cabala, né? Ele servir como um instrumento direto com Deus. Então, a Cabala, para os cabalistas, assim chamados, tá? Não é os judeus, mas é os cabalistas, porque nem todos os cabalistas são judeus, apesar dela ser uma, uma vertente que está dentro da religião judaica propriamente. Mas nem todos os cabalistas são judeus, beleza? E não, nem todos os judeus são cabalistas. Então, tem muitos judeus que não faz a leitura da Cabala. Interpreta como um livro interessante, um livro, né? Respeita como um livro, considerado sagrado, mas não faz o seu estudo. Por isso, quando a gente fala de religião, é muito complexo. Existem vertentes dentro de uma religião que seguem tais pressupostos, que não seguem, beleza? E o que traz aí os cabalistas, assim chamados, né? Que são chamados de cabalista, né? É uma relação sua com Deus. O principal instrumento, o principal objetivo da Cabala, dos estudos da Cabala, é um papel de autoconhecimento e é uma relação sua com Deus, uma relação direta. E aí eu coloquei até em vermelho aí o que busca, que é o aperfeiçoamento, através da meditação, aperfeiçoamento pessoal, autoconhecimento e autoconscientização. Por isso que talvez há uma interpretação muito errada, né, que as pessoas, tem muitos grupos cabalistas, se massificou agora, né, a Cabala até então, e a gente vai falar na aula de hoje, era algo muito restrito, né, aos cabalistas, a determinados grupos religiosos, e hoje está bem mais amplo o acesso, existem grupos de estudo, existe um centro cabalístico, enfim. E há uma interpretação errada como se a Cabala fosse uma autoajuda. Nada contra a autoajuda para quem gosta, mas não tem nada a ver com a autoajuda. A Cabala é um instrumento, é um livro, são os ensinamentos que nos ajudam a compreender a nossa relação com o mundo. Beleza? É uma filosofia, a gente pode colocar. Uma filosofia, um modo de ver o mundo com base na Torá, nos ensinamentos ali da Torá. E lembra que eu falei para vocês agora há pouco que era muito restrito? A Cabala era muito restrito, era em determinados momentos históricos, principalmente no período principalmente depois da diáspora, que foi a expulsão ali dos judeus da região ali da Palestina no ano 70 depois de Cristo. A Cabala ela se tornou apenas grupos restritos dentro da religião judaica propriamente ali naquele período, né, de cabalistas, não era todos que tinham acesso. E como que era passado a Cabala? Através da transmissão oral, não se tinha um livro. Ou seja, quando eu falo Cabala não é um livro, mas Cabala é uma série de instrumentos, tinha alguns pergaminhos, tinha alguns escritos, mas grande parte dos seus ensinamentos era passada por uma tradição oral, né, através da oralidade. Por isso que é um livro muito difícil, é fácil de se encontrar, inclusive para baixar online, vejo se eu deixo para vocês aí, fácil de se encontrar, mas ele é muito carregado de simbologias, né? Inclusive, ele é tão carregado de simbologias que ele lembra muito uma literatura, eu vi alguns trechos, e é uma história mesmo que é contada, né? Vários trechos, tem vários períodos, é longo, mas é uma história. E essa história dialoga aí com a origem do mundo, com a noção de Deus, né? Ele traz uma outra dimensão de Deus baseada. Não Deus como criador. Um exemplo. Olha o que a Cabala geralmente. O que a Cabala fala? Um exemplo. Um exemplo que é verdade. Que o Deus, ele. A gente tem a ideia do Deus criador, né? Que o Deus ele criou o mundo nos 7 dias, nos 6 dias, descansou no sétimo. Para os cabalistas, né, que faz uma leitura mística, Deus é a criação. Então, a partir da origem de Deus já surge a criação. É muito complexo. Nossa, você pode estar escutando essa aula e fazendo um ponto de interrogação. Mas é isso.
Não é que Deus surgiu, Deus mas Deus faz parte da própria criação. Então Deus por si só já é o infinito e o eterno, que não tem fim, não tem nem início nem fim, e ao mesmo tempo também, como eu falei para vocês, que não tem fim, é infinito. E esse Rabino Moisés de León, o espanhol, ele foi o principal responsável aí pelo início da sistematização da Cabala, desses registros históricos, que então tinha alguns pergaminhos, mas era passado em grande medida através da oralidade, da tradição oral de grupos para grupos, né, dentro da tradição judaica. E aí ele foi o principal compilador aí, que denominou um primeiro grande livro que é chamado Zohar, que tem como o significado Zohar, o esplendor do divino. Então, quando eu falei para vocês que a Cabala é fácil de se encontrar, na verdade a Cabala está dentro do Zohar, beleza? Vocês não vão encontrar a Cabala propriamente, mas é um livro que traz a história do Zohar. Quer dizer, é o Zohar que traz a história da Cabala, beleza? Então, esse é o Moisés de León aí. Aí trouxe para vocês, tá? Duas capas aí, essa mais recente, né? Que é a Cabala, que é o Zohar, que é o livro do Esplendor, que traz os ensinamentos, que traz a história da Cabala. E um outro que é a capa de um livro antigo aí de orações cabalísticas, um dos muitos documentos sobre o assunto que começam a circular pelo meio da impressão a partir do século XII, conforme coloquei para vocês, e a figura do Leão, do Moisés, do Rabino Moisés e Leão. Beleza? Então veja só, os cabalistas, a Cabala propriamente não é uma religião. Ela é uma leitura, ela é uma vertente, a gente pode colocar dessa forma, mística dentro do judaísmo. Ou seja, não são todos os judeus que são cabalistas, mas também não é todos os cabalistas que são judeus. Existem muitos cristãos, como também de outras religiões, que se aprofundam nos estudos cabalísticos. Lembrando, se a gente pensar em religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todas elas partem da figura de Abraão como grande patriarca. Então, os livros ali, grande parte dos registros, os primeiros registros sagrados e as primeiras figuras, os primeiros personagens estão presentes nessas três religiões. E aí você pode falar o seguinte, mas quem que escreveu, quem que foi a primeira pessoa a receber esses ensinamentos cabalísticos? Então, galera, não tem ainda algo fechado, né? Não se sabe ao certo. O que sabe ao certo, os cabalistas colocam é o seguinte, que a transmissão, o ensinamento da Cabala foi passado diretamente de Deus para os homens. E quem que foram esses homens? Há interpretações que falam que foi Adão, outros que falam que foi o próprio Abraão, lembra que eu falei das religiões abraâmicas? E alguns falam também que foi Noé, né? Que foram os primeiros a receber as tradições cabalísticas, que são esses ensinamentos, e foram passando através da oralidade dos seus descendentes até chegar aos dias de hoje. Lembrando que a Cabala, ela dialoga, né, com a Torá, que é o livro, a Bíblia judaica, e recebido por Moisés. Tá? Então, conforme eu coloquei aqui para vocês, esses ensinamentos seriam sido dados aos homens diretamente por Deus, como um presente. Alguns acreditam que tenha sido passados inicialmente a Adão, outros a Abraão. Também tem algumas interpretações que foram passadas a Noé, tá? E foram, a princípio, transmitidos através da tradição oral por mestres a pequenos grupos de discípulos interessados em decifrar o lado místico da Torá. O que tem de interessante dessas pessoas, Adão, Noé e Abraão? A ideia da aliança, né? E todos esses personagens históricos bíblicos, todos eles reafirmam uma aliança. A primeira aliança foi dada com Adão, a aliança da humanidade e Deus. Aí houve, por conta do pecado, né, original, toda aquela história, houve uma primeira ruptura, aí vem a figura de Noé, né, há uma nova aliança com a figura de Noé, assim como Abraão também, beleza? Então, presente
a ideia da aliança de Deus com a humanidade, e através dessa aliança nada mais é do que os ensinamentos da Cabala. Assim como no judaísmo, a Cabala ensina, né, vou ler aqui para vocês, assim como no judaísmo, a Cabala ensina que tudo que existe vem de Deus, mas explica que a noção exata de Deus infinito, ou Ein Sof, que é o chamado o Deus infinito, eu já tinha falado um pouco para vocês, é aquele que veio antes de tudo. Não pode ser entendida por nós, dada a complexidade de sua existência. Ein Sof exalou pela primeira vez, em seguida, ele gerou fogo responsável por formar a água que deu origem à Terra. Ou seja, né, aquilo que eu falei para vocês, o Ensof, que é o Deus infinito, não é que é o Deus que criou propriamente, entendeu? Não é o Deus que, a figurinha de Deus ali, que faça a luz, que faça a terra, que faça a água, que faça os animais, que faça Adão. Não é essa história. Por isso que é o lado místico, os cabalistas interpretam o entrelinhas dos escritos sagrados, entendeu? Então é um estudo muito difícil, muito complexo, né? Os cabalistas passam anos estudando, e estudam até os dias de hoje, né? E o que ele fala através aqui? Que a própria criação de Deus, o Deus por si só, já é a criação. Ou seja, quando nasce, quando cria-se, quando surge as coisas, já é a figura de Deus se manifestando como a criação. Ou seja, olha aqui, ó, ele exalou pela primeira vez o ar, em seguida ele gerou o fogo responsável por gerar a água. Então ele foi se constituindo como a figura de um Deus, que a gente não imagina se é um humano como a gente assim, né? É muito mais complexo, mas a criação, segundo os cabalistas, a criação do mundo por si só já é a criação do Deus que é o universo. Beleza? Muito complexo, né, gente? E aí tem alguns pontos. Inclusive, os cabalistas, eles tinham. É bem interessante que dentro do livro da Cabala, ele coloca que o mundo é sustentado por 7 placas. E aí, quando a gente vai falar em 7 placas, em 7 pratos, desculpa, em 7 pratos. Um livro de registros históricos que não tem nem data, né? Alguns salas que tem cerca de 5.000 anos, que os 5.000 anos ele data aí a história do Gênesis ali, né? Basicamente 5.000 anos. E tem o registro na Cabala que o mundo é sustentado por 7 pratos. E aí, se a gente for colocar os 7 pratos, nada mais é que as placas tectônicas, que são exatamente esse mesmo número. Olha que interessante isso, né? Então, olha o conhecimento que os cabalistas tinham do mundo. Muito interessante isso. Fica aí de curiosidade. E aí, outro ponto interessante, porque muita gente interpreta, tem ido atrás da Cabala como uma autoajuda, né? Que é o. Eu não vou falar que é errado, que cada um cria uma relação propriamente. Mas o que a Cabala traz, né? Qual que é a sua relação com o mundo e o seu desenvolvimento com as coisas. E aí ele divide a alma humana em 3 pontos que eu achei bem interessante, que é o Nefesh, que é o primeiro, que é a parte animal responsável pelos instintos e reflexos corporais. Então isso aqui que nos torna animais, né? O nosso instinto que nós temos, a materialidade. O Roash, que é o espírito que concentra as virtudes morais e a habilidade de distinguir o que é bom e o que é ruim. Então, o espírito nosso, e aí está presente a ideia do livre-arbítrio aí, da escolha, né? E o terceiro, que representa o intelecto, todo o nosso conhecimento, a capacidade de criação e diferencia os seres humanos das outras formas de vida por permitir vida após a morte e a percepção de uma existência de Deus. Então ele divide a alma humana em 3 partes, que é muito interessante, que é através aí da parte animal, através por mais que tá a alma, né? Que é através da corporalidade, todos os nossos instintos, né? E aí entra, né? Os instintos mesmo propriamente humanos, a parte espírita, as virtudes, os valores morais, o conhecimento, o porquê das nossas escolhas, né? Os nossos valores, a escolha dos nossos valores, o discernimento do que é bom, do que é ruim, as habilidades, né? Cognitiva, podemos pensar, e o último que é o intelecto das outras formas de vida, né? O que nos diferencia das outras espécies, basicamente, resumindo dessa outra forma. Somos diferentes, sim, dos outros animais. Por quê? Porque nós temos a capacidade de projetar o futuro, temos capacidade de
ter lembranças e projetar coisas novas sobre isso, enfim, coisas que as outras espécies não conseguem, coisas que as outras espécies não têm uma relação de Deus, enfim. Né? Então é muito interessante esse ponto também. E aí um pouco até que eu tinha falado para vocês que hoje, né, existe inclusive que se chama Center Kabbalistic, foi criado em Los Angeles em 1984, que tem 84, que tem em vários países, inclusive no Brasil, onde eles se reúnem, tem canais na internet que fazem estudos aí cabalísticos, se vocês gostarem, procure, bem legal, bem interessante, estava vendo o canal deles, né? Mas até pouco tempo atrás, desculpa, até pouco tempo atrás, os cabalistas estavam reunidos em pequenos grupos muito fechados, grupos restritos, e passavam essa tradição mística, judaica mística, de uma geração para geração. Por isso que ainda hoje tem muita gente que tem preconceito quando se fala em cabala, fala é macumba, grupinho, como que fala mesmo? Agora esqueci o nome. Agora esqueci. Quando o professor lembrar, o professor fala. Mas é aqueles grupinhos fechados, religiosos, acho que agora vocês lembraram o nome. Mas enfim. E a cabala começou a ser difundida aí no século XIII, pouco tempo, né? Pensando que a cabala tem cerca de 5.000 anos, ou seja, a cabala por si só já ele data a existência de Deus, né? A primeira relação de Deus com os homens, que tem uma datado de aproximadamente 5.000 anos, segundo os registros históricos e bíblicos, né? Recentemente ela foi difundida de forma massificada para a sociedade. Por que eles pensavam dessa forma? Eles achavam que a sociedade não estava preparada a receber os ensinamentos da cabala, né? Achavam que não era, a sociedade em si não estava preparada e poderiam fazer a utilização errada desses ensinamentos. Com certeza existem grupos cabalísticos que têm essa interpretação até os dias de hoje, já que os estudos cabalísticos, muitas pessoas acabam interpretando como um exercício de autoconhecimento, como eu até coloquei aqui para vocês. Ó, atualmente as pessoas têm ocorrido ao estudo dos ensinamentos da cabala como um instrumento de autoconhecimento que promove realização pessoal em todas as áreas da vida, profissional, familiar, social e religiosa. Mas, na verdade, muitas pessoas utilizam como instrumento, mas o papel da cabala é a interpretação mística, a compreensão sua, né, com o mundo e com Deus, né, uma relação muito, uma experiência muito individual sua através dos estudos, né, que é uma filosofia de vida, a forma como você enxerga propriamente, é a forma como você enxerga o mundo, como você se relaciona com o mundo, como você se relaciona com seus desejos, com seus objetivos, beleza? Então, diferentemente do que foi propagado, leva-nos a acreditar o processo autêntico de realização não vem através de conquistas exteriores, fama ou riqueza. A verdadeira realização é aquela que vem acompanhada de saúde, bem-estar, que brota de nós mesmos. Um pouco que eu tinha falado para vocês, esse autor aí, o Ian Neckler, tem bastante vídeo dele interessante, discutindo a cabala, ele é um especialista em cabala, e basicamente a sua relação. A cabala, ele não julga, né, o você querer bem materiais, né, a forma como você deseja esse bem material, entendeu? Ele não julga se você quer ser rico, mas é a forma como você vai se relacionar em querer o ser rico, o querer ganhar dinheiro, entendeu? É a sua relação com aquilo que você deseja, com o mundo e com as pessoas. Não é o que se você quer ou não, mas é a sua maneira, como você deseja e se relaciona ou objetiva as coisas, beleza? E aí um pouco sobre a essência da cabala, né, se encaminhando para o final, que apesar de todas as interpretações que a cabala foi submetida, a sua essência permanece a mesma. O que mudou ao longo dos séculos foi a forma como ela foi transmitida, por isso que ela está dentro desse tema mensagem de comunicação, encerrando a nossa aula, ou seja, a cabala ela continua a mesma, né, esses ensinamentos, ele continua o mesmo, a sua essência é a mesma. Como outros livros, quando a Bíblia, a essência é a mesma. O que muda foi a forma que ela foi transmitida e a forma como que as pessoas receberam ela. Então é a ideia da mensagem, a qualidade da mensagem que nos chega, né, e a responsabilidade da mensagem que nós passamos aí. Beleza? Então deixei mais aí para vocês
algumas, né, os principais divulgadores aí, o Núria, né, e o Ben Eliezer, são pessoas aí importantíssimas, tá? Não vou me debruçar mais sobre isso, porque senão ficaria 2 horas aqui falando sobre eles, enfim, né? A cidade sagrada está na província da Galileia, em Israel, né? Que é a cidade de Safed, que ela significa a cidade da Cabala, tá? É a tradução dela aí, tem esse significado. E os principais lugares aí de estudos e onde ela se reproduziu aí foi na Europa e depois na Europa e Israel, né? Lembrando que Israel, em sua grande maioria, são hebraicos aí, são judeus. Beleza? Notem que não tá religião, tá, gente? E nem fundador, que geralmente esses quadrinhos que eu coloco tem ali religião e fundador, porque a Cabala em si própria, ela não é judaica, tá? Ela é um instrumento, ela é a parte mística do judaísmo, mas ela não é o judaísmo propriamente, beleza? Ela é uma vertente dentro do judaísmo aí, tá bom? E também não tem a data de origem, porque, segundo os cabalistas, a cabala propriamente ela tem a idade da primeira relação do homem com Deus, é a transmissão dos conhecimentos cabalísticos. E aí tem leituras que falam que uh, foi através de Abraão, através de Noé e através de Adão aí, beleza? E diga-se de passagem, existem e existiram muitos cabalistas importantes. Isaac Newton mesmo foi um importante cabalista. Não é muito falado na biografia dele, mas ele estudou muito, muita cabala. Ele era um conhecedor da cabala, assim, tipo, estudava muito, assim como Einstein também era um cabalista. Grandes personagens históricos, segundo os historiadores aí, eles eram cabalistas. Segundo, tem leituras que até Jesus Cristo também, Jesus, ele estudou de fato, né? Ele estudou, ele se debruçava, era um especialista em cabala também. Beleza? Como também grandes representantes da Igreja Católica, por mais que é uma vertente judaica, mas tem muitos figuras importantes da Igreja também que estudavam e levavam a Cabala também como uma filosofia, uma forma de ver o mundo, uma filosofia de vida, a gente pode colocar dessa forma, beleza? Então, se você gostou da Cabala aí, qualquer coisa pode mandar uma mensagem para mim, eu mando material a mais para vocês, tá? Eu tenho mais material. E também fica aberto também para vocês aí pesquisarem na internet, tem bastante coisa legal. Lógico, procurando sempre sites onde que são sites de grupos especialistas, esse Kabbalah Center mesmo, é bem interessante, é um grupo que se encontra em vários lugares, então acho que vale a pena para quem desejou pesquisar um pouquinho sobre. E aí, para a gente fechar, que esse tema vai estar já em nossa prova também, a gente para por aqui na nossa prova periódica, a Cabala também. A Cabala, para a gente fechar, ele reúne um conjunto de ensinamentos sobre Deus, o ser humano e o universo. Né? Então, o que é a Cabala? Ele reúne um conjunto de ensinamentos sobre Deus, o ser humano e o universo, a relação, né? Através dessa história. Em grande medida, é uma filosofia, ela aborda grandes questões, o porquê existo, porquê vivo, de onde vim, para onde vou, né? Então, grandes questões que movem aí a humanidade, desde que a humanidade entende de humanidade, e esse é um dos princípios da religião, tentar compreender por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, a Cabala, ela aborda isso, lógico, não de uma maneira simplória, né, gente? Porque é um livro simbólico, um livro histórico, mas em grande e tem toda uma questão de numerologia também, a forma como que está escrito com relação ao número, é muito complexo e bem interessante. E a Cabala, em grande medida, pega essa dica que com certeza na prova, e a Cabala ensina que tudo que existe vem de Deus, mas explica que a noção do Deus infinito, que é o Ein Sof, lembra-se, o Deus infinito é o Deus que cria já, né? Então, a criação já é Deus em si próprio. Aquele que veio antes de tudo não pode ser entendida por nós, dado a complexidade de sua existência. Ou seja, ela aborda as questões que está ali na Torá de uma forma mística, muito complexa, tentando responder essas questões e a forma como a gente se relaciona com o mundo, mas você não consegue decifrar a existência de Deus. Então, aquela velha pergunta que várias vezes já fizeram em sala, professor, de onde que vem Deus? Mas quem criou Deus?
Você pode se debruçar na Cabala, mas você não encontrará essa resposta, porque quem só tem essa resposta é somente Deus, beleza? Então, um grande beijo a todos. A gente fica por aqui. Se cuidem. A nossa prova periódica para por aqui. Semana que vem eu vou fazer uma revisão com vocês sobre essa nossa unidade de mensagem, que em grande medida estava na prova periódica. E espero que vocês tenham gostado e entendido, mas é muito complexo mesmo, sobre a Cabala, beleza? Se ficou mais dúvida do que esclarecimento, não fiquem maus, porque é isso mesmo, a Cabala é muito complexo, exige muito estudo, né? Grupos cabalísticos, pessoas que passam a vida toda estudando, mas o importante é que vocês conheceram o que é a Cabala, afinal, o Zohar, que é o livro onde se encontram os principais ensinamentos e os ensinamentos da Cabala, e os temas que a Cabala aborda, né? Que são as questões existenciais, uma parte mística dentro do judaísmo, não é uma religião propriamente, mas é uma parte mística, uma vertente mística que dialoga dentro do judaísmo, e que é muito mais do que isso. Ele está dentro da cultura dos hebreus, que são os judeus aí, os semitas. Beleza? Um grande beijo a todos aí, se cuidem, até semana que vem. Tchau, tchau.